Meus irmãos e irmãs, boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé então para a gente iniciar o nosso curso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Antônio, rogai por nós. Podemos sentar? E aí, gente, como é que foi a semana passada? Estão todos bem? Estão vivos, né? Sobrevivendo mais uma semana, com a graça de Deus, né? É isso aí. Aí tem gente que fala assim, né? Padre, vou descansar. Não, não é descansar não. Lugar de descansar no cemitério. Enquanto a gente está vivo, a vida é uma luta. Mas não é? Então, vai ter muito tempo para descansar na eternidade. Certíssimo. Então, a vida é uma luta, né? A gente acorda, a gente já está lutando já para sobreviver, para respirar, para estar vivo. Então, dar graças a Deus por tantas bondades derramadas sobre a nossa vida, né? E daqui a pouquinho está chegando nossa trezena, se Deus quiser. 20 dias de festa. O pessoal está animado, 20 dias de festa. Também 2 anos parado, né? Aí, guardando energia para compensar agora, né? Depois dos 25 anos do Padre Paulo, se Deus quiser. E é isso. Oi? 28 de junho. 28 de junho. Dia de Santo Irineu. Santo Irineu. Santo Irineu Santo Irineu, Bispo e Marte. Bispo e Marte, Santo Irineu. Então, dia 28 de junho. 25 anos de padre, graças a Deus. Gente, 25 anos são 25 dias, né? Nossa Senhora. Imagina eu quando chegar lá também, né? Não é? Estava falando aqui, mas... Oi? Meu filho, é assim mesmo. Eu quando entrei no seminário eram 8 anos, né? Na época eu entrei. Aí no meio daquele tempo que eu estava lá, aí Papa Francisco inventou moda aí de botar mais um ano. Como se 8 já fosse pouco, né? Aí, enfim, aí quando eu entrei no seminário, né? Eu olhava assim, meu Deus do céu. 8 anos. Será que eu vou aguentar isso tudo aqui dentro aqui? E depois quando cheguei na teologia, primeiro ano de teologia, eu olhei para meu Deus do céu, filosofia já foi embora, eu não dei conta. Nem vi passar filosofia. E aí depois cada dia que ia passando a mesma coisa. Aí quando fui ver, padre, graças a Deus. Deus é bom demais, sabe? Só agradecer mesmo. Deus é bom demais com a gente. Nós que não damos o valor que Ele merece, mas Ele é sempre bom. Estava falando com o pessoal ali fora, essa chuva aí está vindo do Rio, né? Eu estava tendo aula hoje à tarde, aí lá 3 horas da tarde mais ou menos, né? Aí os colegas lá na aula virtual, né? Que moram no Rio, né? É um padre em Santa Cruz e uma colega leiga que mora na Tijuca, né? Aí falando lá, tá caindo um dilúvio aqui, caindo até granizo. Olha que doideira. Chegou rápido aqui, né? Chegou rápido aqui. Que coisa, né? Gente, vamos para o que interessa? Vamos nós. Só reforçando quem não fez a matrícula, né? Procurar fazer a matrícula, ou renovar a matrícula na secretaria.
né, para você ser colocado lá no nosso grupo do WhatsApp, receber o material. Até agora há pouco eu estava sem secretária, né? Porque infelizmente as minhas 2 secretárias, chique, né? 2 secretárias. As minhas 2 secretárias não vão poder mais continuar o curso presencial conosco, né? Que é a Darlene, que reassumiu a coordenação da catequese, e a Lenise, que está com uma série de tarefas, então, infelizmente, não vai poder vir mais presencialmente. Eu acabei de eleger a Andréia, aí a Andréia vai ser minha secretária agora. Aí, a partir de semana que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar com a lista de presença, né? Para pegar a presença de todos vocês, né? E lembrando, né, a quem vai assistir o curso depois, né, pela Web TV, para colocar o seu nome lá nos comentários lá, para a gente saber que você está presente e que você assistiu a aula, né? Para que assim, quando a gente terminar o nosso módulo sobre o Evangelho de São João, tenha pelo menos aí 75% de frequência, né? Essa regra, né? Não são essas normas do Estado, então a gente obedece às normas do Estado, né? Tendo 75% de frequência, poder receber o diploma, né? Ou melhor, diploma não, certificado de conclusão do curso sobre São João. Aí a senhora faz favor, dá um recado na secretaria para eles colocarem lá, tá bom? Ou então, André é administradora do grupo também? Tá. Qualquer coisa, se o senhor não for, coloco você lá depois, né? Como administrador do grupo. Aí faz contato com a André, ela coloca a senhora. Tá certo. Tá bom então. Então, meus irmãos, vamos lá. Alguma dúvida sobre a nossa aula de semana passada? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém tem alguma contribuição, algum comentário para fazer, para dar? Alguma consideração? Ah, padre, não sabia disso aqui foi muita novidade para mim, gostei de saber. Enfim, comentário que você quiser fazer. Alguém gostaria de fazer algum comentário, algum acréscimo ou uma pergunta? Oi? Ah, o discípulo amado. Ótimo, ótimo. Tá. Alguém com mais alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá, gente. Nós falamos sobre a autoria, né? A autoria do Evangelho é desse que se identifica como discípulo amado, que ele mesmo não dá o seu nome, ele se apresenta ali como discípulo amado, mas ele não disse, meu nome é João. Não é? Ele não se identifica com o apóstolo São João. Falamos da data da composição, provavelmente entre os anos 90 e 100, porque elementos internos indicam que o sínodo de Jâmnia, que foi aquele sínodo, aquele concílio, onde os fariseus, que foi a única seita judaica que sobreviveu à guerra judaica do ano 70, né? Os saduceus foram exterminados, os essênios, os zelotas. A seita dos fariseus foi a única seita judaica que sobreviveu. Então, os fariseus da Terra Santa se reuniram nesse sínodo, na cidade de Jâmnia, que fica no norte da Terra Santa. E ali eles, né, colocaram um pingo nos is, né? Eles definiram, né, a lista dos livros sagrados para eles, né? Então, a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, que é só o Antigo Testamento, né, porque eles não creem em Jesus, possui 24 livros. Não é? Falamos também, né, do contexto histórico, né, do lugar da composição. Provavelmente é o único dos 4 evangelhos que foi escrito na Terra Santa. Marcos, pelas evidências internas, como já tinha falado semana passada, Marcos foi escrito fora da Terra Santa. Foi escrito para pagãos, né? Porque vários costumes hebraicos, vários costumes dos judeus, ele precisa explicar no seu evangelho. Se ele precisa explicar, então ele não está escrevendo para
judeus, mas para uma comunidade de maioria pagã. Então, fora do território da Terra Santa. Não é? Mateus, por uma série de evidências lá internas, pela associação com a autoridade de Pedro, o primado de Pedro, a ênfase na questão da obediência, já que é o único evangelho que traz na oração do Pai Nosso o pedido da obediência, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Entre outras evidências, tudo indica que talvez Antioquia, na Síria, território pagão também. E Lucas, nem precisa dizer, né? O evangelho escrito pura e simplesmente para pagãos, apresentando o Deus de misericórdia. Então, o evangelho de São João provavelmente é o único evangelho que é bem provável que tenha sido escrito na Terra Santa, porque ele tem um conhecimento da geografia da Terra Santa e de um modo especial da cidade de Jerusalém, que só um judeu que habitou ou habitava aquela cidade poderia saber. Então, ou ele escreveu a partir de Jerusalém, ou depois que foi expulso da Terra Santa, foi morar em alguma outra região estrangeira e lá escreveu. Mas alguém que viveu provavelmente na Terra Santa e provavelmente em Jerusalém. Vamos lá, a respeito da autoria, né, o discípulo amado. Nós não sabemos quem é esse discípulo amado. As evidências externas, não é, contam que foi São João Evangelista, não é? Santo Irineu de Leão diz que quando ele conheceu São Policarpo, né, São Policarpo, bispo de Esmirna, né, na Ásia Menor, fora discípulo de São João, né, e ele diz que quando ele conheceu São Policarpo disse que aquele evangelho ali, né, foi escrito por São João e ele ouviu da boca de São João aquele evangelho. Esse é o testemunho, esse é um testemunho externo. Mas a gente não sabe das fontes de Santo Irineu. A gente não sabe nem mesmo, né? Será que a autoria do Adversos Hereses, a obra-prima de Santo Irineu, foi ele mesmo que escreveu? Então, ou seja, não tem outras evidências que possam confirmar isso, além do testemunho dele. Eusébio de Cesareia, que foi o primeiro grande historiador da igreja, né, na sua obra História Eclesiástica, ele também reproduz o testemunho de Santo Irineu, né? Santo Irineu disse que São Policarpo de Esmirna disse que foi São João. Não é? Mas não tem nenhuma evidência, não se sabe de nenhuma evidência do ministério de São João em Éfeso, né? Porque fala o quê? Foi escrito por São João e na cidade de Éfeso. Não tem na Ásia Menor nenhuma outra evidência, nenhum outro registro histórico de que São João tenha vivido ali ou não. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, o que a gente sabe a respeito desse discípulo amado, que não se identifica, não diz qual é o nome dele. A gente sabe que, como todo personagem anônimo nos evangelhos, né, ele se coloca como anônimo justamente para quê? Para que em tudo aquilo ali que ele está relatando, os fiéis possam se ver naquela realidade. Não é? Então, um discípulo amado recostou a cabeça no peito de Jesus, João capítulo 13. E olhando para ele, perguntou: Mestre, quem será o traidor? Então, ou seja, por que ele não diz o nome dele? Justamente para que os fiéis daquela época e os fiéis de hoje, que somos nós, nos vejamos naquela mesma atitude, recostando o peito, recostando a cabeça no peito de Jesus. Isso é o que todos nós precisamos fazer diariamente, pela Eucaristia, pelo alimento da Eucaristia e da Palavra de Deus. Entende? Então, ele não quis se identificar, não sabemos o porquê, mas uma das razões de não se identificar é porque toda vez que há um personagem anônimo nos evangelhos, é porque é para ver ali naquele personagem anônimo toda a comunidade de fé.
É para que cada um se veja naquele personagem anônimo. Entende? O centurião, o romano, que segundo São Marcos, atravessa com a lança o coração de Jesus, não é? Atravessa com a lança o coração de Jesus. Não, segundo São João. Atravessa com a lança o coração de Jesus. Tinha nome? Não. Não é? Por quê? Ele é o primeiro a reconhecer na morte de Jesus que aquele homem era o Filho de Deus. Realmente este é o Filho de Deus. Por quê? Porque é isso que todos nós precisamos fazer. Não é furar o coração de Jesus não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas que todos nós, como cristãos, vejamos na cruz a glória do Filho de Deus. O Filho de Deus morreu ali para a nossa salvação. Deu para entender? Os dois criminosos que morreram, um à direita e outro à esquerda, tinham nome? Também não. A tradição deu o nome de Dimas ao que se converteu e de Gestas ao que não se converteu. A tradição deu o nome, mas não tem nome. Nenhum dos evangelhos traz. Por quê? Para que nós nos vejamos ali. Podemos nos ver como fiéis, que se convertem nem que seja no último instante de vida. Abraçam a fé, abraçam Jesus, seguem Jesus. Como podemos nos ver também, né, como alguém que rejeita Jesus até na hora da morte. Ou seja, aqueles dois homens ali representam a humanidade. Aqueles que acolhem o evangelho, nem que seja no último instante de vida, e aqueles que rejeitam o evangelho a todas as custas e abraçam assim a condenação eterna. Então, deu para ficar um pouco mais claro essa questão do discípulo amado? Então, hoje nós vamos falar sobre a composição do evangelho. Vamos falar sobre as partes que compõem esta unidade do quarto evangelho, que é o Evangelho de São João. Lá na segunda página. André, pode ler para nós? Diferenças no estilo do grego. O prólogo tem palavras que estão ausentes no restante do Evangelho. Cortes e falhas na continuidade. No João capítulo 14, versículo 31, capítulo 18, versículo 1. Repetições ao longo do texto. E aí nós vamos comparar, né? O capítulo 5 com versículos 19 e 25 e do 26 ao 30. Perfeito. Então, ou seja, aqui já está mostrando para nós que o Evangelho de São João, tal como ele está, não foi escrito do início ao fim, num único tempo e por uma só pessoa, não é? Depois nós vamos ver que os primeiros versículos do Evangelho de São João, que é o chamado prólogo de São João, que é aquele evangelho que os tradicionalistas no Rio Tridentino sempre rezam no final da missa, né, após a bênção final, né? O prólogo de São João não é autoria do mesmo que escreveu quase todo o evangelho. Nós vamos ver que aquilo ali foi acrescentado alguns anos depois. Nós vamos perceber isso claramente. Como também aqui, o exemplo aqui, ó, cortes e falhas na continuidade. Ó, ali, ó, João 14, versículo 31. O assunto que está sendo dito ali para, de repente, volta lá na frente, 4 capítulos depois, no início do capítulo 18. O que quer dizer isso? Que os capítulos 15, 16 e 17, provavelmente, foi um anexo que foi incorporado neste espaço entre o capítulo 14 e o capítulo 18. Deu para entender? Então foi um acréscimo. Quais as razões? Há várias teorias. A maioria das teorias diz, tanto sobre esses acréscimos no meio do livro, como o prólogo de São João, que foram acréscimos colocados depois para defender a fé cristã contra a heresia do gnosticismo.
que entre tantas coisas erradas que tinha nessa heresia, não é, dizia que a salvação se dava pelo conhecimento e não pela graça de Deus derramada na cruz de Cristo, e, portanto, negavam a humanidade de Cristo. Cristo nunca assumiu a carne humana. Entende? E se Cristo de fato existiu como homem, foi um homem como qualquer outro. Não habitou nele a divindade. Deu para entender? Então, acréscimos que foram colocados posteriormente, não é, para defender a fé cristã contra o gnosticismo e defender a humanidade e a divindade de Cristo. Porque muitos hereges pegaram o Evangelho de São João, tal como ele estava ali composto primariamente, e usaram aquilo ali para argumentar a favor do gnosticismo. Então, não, calma aí, vamos, né, fazer alguns acréscimos aqui para poder as pessoas entenderem que não foi isso que aconteceu. Não é essa a intenção e a mensagem do Evangelho de São João. Né? Então, assim, e também repetições ao longo do texto. Algo que foi dito e depois se repete. Ou seja, tudo isso mostra para nós que, por mais que 70%, 80% do livro tenha sido escrito por uma só pessoa, o livro todo não foi autoria de um só homem. Mas teve pelo menos mais um autor que fez ali alguns enxertos. Vamos abrir João 14, 31. Olha só. Vocês abriram aí João 14, 31? Agora viram uma página para trás. Procura aí o título. O título onde está inscrito este versículo 31. Olha lá, ó. Na página 1878. A despedida. Quer dizer então que esse versículo 31, ele está dentro do discurso de despedida de Jesus. Não é? Jesus já está fazendo ali a sua despedida. Aí vamos ler aqui o versículo 31, que encerra a despedida de Jesus. Leia aí, por favor. Mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, saiamos daqui. Se é levantai-vos, saiamos daqui, é para levantar que horas? Agora ou amanhã? Agora, não é? Aí de repente, o que acontece logo em seguida? Jesus inicia a alegoria da videira. Eu sou a videira verdadeira. Uai, se é levantai-vos, saiamos daqui, não é porque começou a paixão dele e Judas Iscariote já estava lá contando para o sumo sacerdote onde é que ele estava. Ou seja, se os soldados já estavam a caminho para prender Jesus, levantaram, saindo daqui, aí de repente desistiu, e aí começou agora a fazer um enorme discurso para eles. Aí olha só, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Depois mais à frente, os discípulos e o mundo. Depois mais à frente, o discurso sobre a vinda do Paráclito, do Espírito Santo. Depois, o anúncio do retorno. Depois, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus, que é aquela oração que ele provavelmente foi a oração que ele fez na agonia no Horto das Oliveiras, que foi uma oração. Olha só o tamanho da oração. Para depois
para depois, no capítulo 18, vir a prisão de Jesus. Ou seja, tendo dito isso, dito o quê? Levantai-vos, saiamos daqui. Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Então calma aí, se é levantai-vos, saiamos daqui para ir lá para o outro lado da torrente do Cedron para eu ser preso, então como assim eu parei aqui, fiz 4, 5 discursos enormes e depois ainda subi ainda o Getsemane, o Horto das Oliveiras, para orar um tempão lá, ser tentado e depois ir embora, para ser preso. Deu para entender? E discursos tão eloquentes como esse, ele não ficou ensinando isso aos discípulos enquanto eles estavam correndo a caminho do Cedron, não. Deu para entender? Ou seja, há uma quebra aqui. Houve uma inserção de texto. Entende? Por quê? Não sabemos. Para muitos exegetas, essa inserção aqui é aquilo que eu falei, defender a fé cristã, a fé ortodoxa, contra o gnosticismo, defender a humanidade de Cristo, defender que na pessoa de Cristo habita a humanidade e divindade. Entende? Não é? Não sabemos. Então, voltando aqui à apostila. Continue para nós. As possíveis soluções, né? Já que não há uma unidade do Evangelho de São João, ou seja, o Evangelho não é um só escrito do início ao fim por um único redator, ou seja, ele tem partes. Então, quais são as possíveis soluções que expliquem a forma como ele está composto atualmente? Vamos lá. Temos várias teorias. Leia aí a primeira teoria. A teoria dos deslocamentos acidentais. Objeções. As mudanças refletem o ponto de vista do autor ou dos intérpretes. O Evangelho não faz sentido em sua forma atual. As folhas se misturaram. Perfeito. Qual é a teoria? Eu não coloquei aqui por extenso aqui o significado. Qual é a teoria dos deslocamentos acidentais? A teoria dos deslocamentos acidentais é a teoria que prega que, digamos assim, o autor, ele por não ser assim, uma pessoa muito culta, talvez não seja uma pessoa muito culta, não é? Ele teve dificuldade de escrever, não é, um texto bem construído, com um português, né, bem feito, né, com introdução, desenvolvimento, conclusão, início, meio e fim. Ou seja, ele foi escrevendo uma antologia. O que é uma antologia? Você vai escrevendo vários recortes sobre diversos assuntos, depois junta aquilo tudo, sem que aquilo tenha uma ordem, né? Uma sequência de fatos, uma sequência de entendimentos. Ou seja, uma coisa que não tem início, meio e fim. É isso que ele está querendo dizer aqui. É isso que diz essa teoria dos deslocamentos acidentais. Ou seja, acidentalmente, ele pode ali, né, ter escrito uma coisa, depois, não, deixa eu enfiar mais uma coisa aqui no meio desse negócio aqui que não ficou muito legal. Ou então ele, na hora de juntar as folhas, ele descuidou, não numerou as folhas e misturou as folhas ali, as folhas não estavam na ordem. Meio difícil de acreditar, né? Porque olha só as perguntas aí, ó. Ó a segunda pergunta, a segunda objeção contra essa teoria. O Evangelho não faz sentido em sua forma atual? Ou seja, tirando esses enxertos, o Evangelho não faria sentido? Não seria uma redação coerente, com início, meio e fim? Claro que seria. Não é? As mudanças refletem o ponto de vista do autor ou dos intérpretes? Óbvio que não. Você vê que o prólogo de São João fala uma coisa bem diferente do que é falado no decorrer do Evangelho. Além do mais, o autor do Evangelho é um homem bem versado no grego, é um homem culto. Então, ou seja, se ele tem domínio de uma língua estrangeira, ele vai ter domínio da gramática. Entende? Então, ou seja, é uma teoria. Existem várias teorias, mas é verdade ou não? Não sabemos. As objeções parecem mostrar que não.
Vamos para a segunda teoria, que é a teoria de Rudolf Bultmann, a teoria das fontes múltiplas. Leia para nós. Para Bultmann, fonte dos sinais, semeia Coeli, era muito maior do que o que nós temos ao quarto evangelho, e de matriz aramaica. Carece de valor histórico, já que ele não crê nos dados sobrenaturais do evangelho. Fonte do discurso de revelação, Offerbauer-Dersten, atribuídos a Jesus Cristo, começam com um prólogo e vão continuar em todos os discursos poéticos do quarto evangelho. Segundo Bultmann, seriam discursos de geneticismo oriental, cuja origem seria João Batista. O agiógrafo tentou cristianizá-los, porém, alguma coisa passou na triagem. Relato da paixão e ressurreição. O agiógrafo teria se servido de materiais distintos do usado pelos sinóticos para refletir seu pensamento peculiar. Para Bultmann, este agiógrafo era do grupo de João Batista e depois se convertido ao cristianismo. Bultmann ainda fala de uma última fase. Outro redator fez um crivo mais aprimorado e retirou mais resquícios de geneticismo, substituindo tais partes por figuras sacramentais, tais como o pão da vida. Ok. Então, ou seja, o que é a teoria das fontes múltiplas? Haveria um autor, e esse autor, na hora de escrever o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se utilizou de várias fontes diferentes, não é? Nós vimos, quer dizer, vimos não, mas eu vou falar aqui agora. O Evangelho, quer dizer, deixa eu ver se tem as partes aqui na frente, aqui, calma aí. Assim, tem a divisão lá na frente. Lá na frente nós vamos ver que o Evangelho é dividido em 4 partes. A primeira parte é o prólogo de São João, que é uma coisa totalmente diferenciada do resto do Evangelho. Aqueles primeiros versículos ali do capítulo 1. É a primeira parte, o prólogo. Ou seja, prólogo seria uma espécie de introdução, prólogo de São João. A segunda parte seria o livro dos sinais, que pega desde o primeiro, pega desde o final do capítulo 1 e vai até o final do capítulo 12. É o livro dos sinais, onde são apresentados ali vários discursos, e entre esses discursos, os 7 sinais de Jesus, ou seja, os 7 milagres que Jesus realizou. Que São João não chama de milagre, chama de sinal. Porque para São João o único milagre mesmo é o último. Qual é o único milagre, o último milagre, que é o verdadeiro milagre? É a cruz de Cristo. O verdadeiro milagre é aquele que traz para nós a salvação. Pão e vinho, né? A água transformada em vinho. É o primeiro milagre, o primeiro sinal. Mas aquilo ali quer dizer alguma coisa, mas a água transformada em vinho traz a salvação para nós? Não. A multiplicação dos pães é uma coisa que já aconteceu no passado e ficou lá atrás. Agora a cruz não. A cruz é sempre atual, porque ela traz a salvação para todos os seres humanos até o dia de hoje. Então ela é o único e verdadeiro milagre. Depois, o livro da despedida, né? O livro da despedida, não é? Que pega desde o capítulo 13, quando Jesus inicia com um lava-pés ali na última ceia, e vai até a sua paixão e ressurreição. O livro da despedida. Livro sinal, livro da despedida. Não, perdão, livro da despedida não, livro da glória. O livro da glória. Que vai desde o capítulo 13 até o capítulo 20. Que tem o objetivo de mostrar que toda a Páscoa de Cristo é sua glória. Inclusive o seu sofrimento e a sua paixão não são aniquilamento. Não são derrota, mas a glória do Filho de Deus. Ele é glorioso até quando ele morre. Até quando ele morre, ele é soberano. E a última parte é o epílogo, né? A conclusão. Porque na verdade o Evangelho de São João ele tem 2 conclusões. A primeira conclusão, que são os últimos versículos do livro da glória.
Mas depois, posteriormente, anos depois, um outro redator, né, escreve uma conclusão, que na verdade seria uma segunda conclusão que é enxertada ali como último capítulo, que a gente vai ver que não é do mesmo autor da maior parte do Evangelho. Nós vamos ver lá no capítulo 21 que não é o mesmo discípulo amado, mas dá a entender que o discípulo amado já havia morrido. Não é? Tá certo? Então, o Evangelho é dividido em 4 partes. Então, sabemos que o prólogo e o epílogo, ou seja, a introdução e a segunda conclusão, não são do primeiro autor, do autor original do Evangelho. Como também há enxertos dentro das 2 partes principais, o livro dos sinais e o livro da glória, que também não são do primeiro autor. O que essa teoria das fontes múltiplas de Rudolf Bultmann vem trazer para nós? Ele acredita que o autor foi um só, não é? Mas que este autor se utilizou de várias tradições orais sobre Jesus. E ele vai citar aqui 4 tradições orais. A primeira tradição oral, que é a mais famosa e a mais importante, que é o querigma, o anúncio da cruz de Cristo. Cristo veio ao mundo, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Esse é o anúncio principal, esse é o anúncio que existe desde os apóstolos em Pentecostes. É o anúncio mais antigo, que compreende o quê? O relato da paixão de Cristo, né? Segundo São João, os capítulos 19 a 20, não é? Depois nós temos aí uma outra fonte aí, seria a fonte dos sinais, ou seja, o livro dos sinais. A fonte dos sinais, de onde ele escreveu o livro dos sinais. Depois, uma terceira fonte, que é a número 2, né? A fonte dos discursos de revelação. O que seria a fonte dos discursos de revelação? Seria a fonte que compreende os enxertos que foram colocados depois. Esses enxertos que eu falei, que foram colocados depois para defender a fé cristã contra o gnosticismo, para defender a humanidade e a divindade de Cristo. Ou seja, o prólogo de São João, né, teria sua origem nessa fonte dos discursos de revelação, né? Aqueles capítulos ali que nós vimos aqui, né, que dá aquela parada, né? Os capítulos 15, 16 e 17, também pertenceria a essa fonte dos discursos de revelação, porque ali Jesus se revela como uma videira. Depois ele vai fazer o anúncio da vinda do Espírito Santo, o Paráclito. Então, discurso de revelação, né? E por último, segundo Bultmann, né, teríamos aí uma última fonte, que seria um último redator, aí seria um segundo redator, que depois que pegou aquela obra-prima pronta, não é? Ele retirou ali teria retirado ali ou modificado mais algumas passagens que dariam margem ao gnosticismo. Não é? Por exemplo, esses versículos que nós vemos dentro do texto, que parecem ser repetitivos, seria a ação desse novo redator a enxertar ali versículos ali para não dar margem ao gnosticismo. Quer ver um exemplo? Não é? Vamos lá, João 14, 28. Abram aí. Um exemplo para poder ilustrar para nós, para ficar mais claro. Que às vezes é muita teoria, muita abstração, né? Então, vamos ver ao vivo e a cores. João 14,
28. Leia para nós, André, faz favor. Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficarias alegres para eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, o Pai é maior do que eu. O que quer dizer isso, o Pai é maior do que eu? Jesus está aqui falando, o Pai é maior do que eu, no sentido de quê? No sentido de que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Apenas isso. Ele é a origem da Trindade. É o princípio sem princípio. É o único que não foi gerado, porque o Filho foi gerado do Pai, desde toda a eternidade, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Pai não procede de ninguém. Ele é a fonte da Trindade. Ele é a primeira pessoa. Então não é que o Pai seja maior do que ele em poder. Não. Ambos são um e o mesmo Deus. Mas ele quer dizer que o Pai é maior do que eu, porque o Pai é a primeira pessoa da Trindade. Só isso. Só que aí as pessoas vão ler isso daqui e vão pensar o quê? Que ou Jesus não é Deus, ou Jesus é um Deus inferior ao Pai. Não é? Então, ou seja, isso aqui dava margem ao gnosticismo. Dava margem ao gnosticismo. Esse Jesus que falou a vós, foi um homem igual a nós. Deus não assumiu a carne humana. Gnosticismo. Entende? Aí olha só, versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos disse. Ou seja, aí ele aqui assume para si a autoridade sobre o envio do Espírito Santo. Se é o Pai quem envia, como assim ele está aqui assumindo a autoridade sobre o envio do Espírito Santo? Então ele tem a mesma autoridade que o Pai? Ou seja, esse versículo aqui, bem talvez tenha sido um enxerto. Ou seja, teria sido uma última modificação desse segundo redator, para tirar os últimos resquícios de gnosticismo. Então, ou seja, o versículo 28 não dá margem ao gnosticismo, mas para aqueles que não entendem, pode dar margem. Então, 2 versículos antes, está dizendo o quê? E vamos voltar mais um pouquinho. Versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se a condição para ir ao Pai é passar por Jesus, você faz as suas orações, não faz? Às vezes você pede a intercessão de algum santo, não pede? Nossa Senhora, algum santo seu de devoção. Mas se você quiser rezar diretamente a Deus, você pode fazer isso, não pode? Jesus diz o que para nós? Ninguém vê ao Pai senão por mim. Para pedir ao Pai tem que pedir em meu nome, não é? Eu sou o caminho e a porta de entrada para a salvação. Então, eu sou o quê? Deus também. Provavelmente mais um enxerto. Deu para entender? Então essa é a teoria das fontes. Um autor que teve acesso a várias fontes diferentes. Uma falava o querigma, a paixão, morte e ressurreição, os capítulos 19 e 20. A outra seria a fonte dos sinais, de onde ele se inspirou para escrever o livro dos sinais. A outra fonte seria a fonte dos discursos de revelação, aqueles que provam que Jesus é Deus, que Jesus é eterno, de onde ele se inspirou para escrever o prólogo de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A defesa da humanidade e da divindade de Cristo. Estaria nessa terceira fonte. Os discursos de revelação,
Vocês estão falando esses discursos de revelação transmitidos oralmente em algumas comunidades. Como é que é isso? Deixa eu ouvir. Colocou por escrito, não é? E por último, que seria uma última fonte, que na verdade não é fonte, que seria uma última, né, um último trabalho de um segundo redator que retirou alguns versículos, modificou outros, repetiu outros, para tirar os últimos resquícios de gnosticismo. Até aqui está claro, gente? Alguma dúvida? Precisa ficar com vergonha, não. Estou vendo um monte de gente, um olhando para o outro. Precisa ficar com vergonha de perguntar, não, gente. Pode perguntar, tá? Faz então. Ainda boiei, desculpa. Sim, claro. Não, eu estou aqui apenas, de fato, só falou tudo. Que nada parece ser, o que parece ser, pode não ser nada. Porque isso aqui são teorias. Teorias para tentar explicar o porquê que o Evangelho não é uma obra de um só autor, uma obra concisa, mas teve enxertos, teve modificações. Entende? Então, assim, qual dessas teorias está certa? Não sabemos. São tentativas de explicar o porquê que o texto atual está desse jeito. A única coisa que nós sabemos é a motivação. Provavelmente, a motivação para essas modificações e esses enxertos foi porque a obra original, né, lá na região da Ásia Menor, onde ela foi que foi o primeiro lugar onde o evangelho dele foi difundido, na região de Éfeso e ali em volta, ela deu margem para os hereges gnósticos, né, se apoiarem no Evangelho de São João. E aí então foi preciso fazer essas modificações para defender a fé verdadeira e reafirmar que no homem Jesus habita a divindade do Verbo, habita a divindade, habita Deus. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Deu para entender? Certo? Não, é esse que é o correto. Porque o evangelho foi feito, não é evangelho de João. O evangelho é o quê? O que significa a palavra evangelho? Boa notícia. O que é ou quem é a boa notícia? É Jesus. Então não é evangelho de João, é evangelho de Jesus. Foi escrito para falar da boa nova, da boa notícia que é a vinda de Jesus, que é Jesus em nosso meio. Escrito segundo São João. Não é? E aí, ou seja, né, nós temos o costume, na liturgia nós falamos São João. Quer dizer, não falamos. Por que não falamos São João? Por que falamos segundo João, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo Mateus? Porque não sabemos se os autores foram os apóstolos e os evangelistas ou não. Não tem como saber. Então, por isso, não se fala no texto litúrgico, né? Não se fala proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Não fala por causa disso. Exatamente. Muito bem. Obrigado, viu? Bem lembrado, Luizão. E isso daqui é uma coisa que a gente, né, já falou várias vezes, né? Ano passado, no primeiro módulo. Esse era um costume de toda a antiguidade. A gente tem que parar de querer pensar a antiguidade com o nosso pensamento de hoje. Essa ideia de historicidade, de direitos autorais, essa ideia é grega. Essa ideia é grega que começou lá atrás com Heródoto, que é o pai, o fundador da história, o pai da história, né? Essa ideia da historicidade, não é, da checagem das fontes, da autenticidade das fontes, dos direitos autorais. Isso começou com os gregos. Isso não é oriental.
Jesus é no Oriente. A nossa religião nasceu no Oriente, na Antiguidade. Quando essa mentalidade chegou no pensamento cristão, séculos já tinham passado da vinda de Cristo. Então era a coisa mais normal do mundo, era para dar peso e autoridade àquilo que você escreveu, você dizer que foi outro. O que está lá escrito lá no livro do Êxodo? Está lá escrito o quê? Que Deus, ordenou Moisés escrever a história do povo de Israel. Então, até pouco tempo atrás, se pregava que a autoria do Pentateuco era de Moisés. Até pouco tempo atrás, Dom Fernando Rifan falava isso nas homilias. E Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, não sei se ele ainda fala, né? Mas deu para entender? Então, ou seja, era a coisa mais normal do mundo. Hoje a gente sabe que não foi. Qual é o último capítulo do livro de Deuteronômio? A morte de Moisés. Como que ele escreveu a própria morte? Daí já vem um questionamento, né? Daí começou a história crítica, a crítica literária dos livros da Bíblia. E aí começaram, não, ele deve ter escrito tudo, mas a morte dele, quem deve ter escrito foi Josué. Daí vai a investigação até chegar à conclusão de que Moisés não escreveu nada. Deu para entender? Porque os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. Na época de Moisés, não existia ainda o hebraico como língua escrita, só a língua falada. Entende? A língua escrita nasceu, a língua hebraica escrita, nasceu no século 10º antes de Cristo, durante o reinado de Salomão. Isso, né? Exatamente, ou seja, bem lembrado, ou seja, lembrou das aulas, né? A memória está boa, parabéns. Deu para entender, gente? Então é isso, é a mesma coisa, não é? Atribuía-se, e aí é a questão do testemunho de Santo Irineu, né? Santo Irineu dizia que ouviu isso de Policarpo de Esmirna, né? Quem escreveu foi São João. Santo Irineu está mentindo? Não existe pecado aí, não existe mentira aí, porque era a mentalidade da época, era a coisa mais normal do mundo. Era a coisa mais normal do mundo. Até hoje tem um monte de gente que faz isso, né? Só que aí faz para ganhar dinheiro, né? É plágio, que é crime, né? Mas naquela época, né, não se tinha essa mentalidade, não é? Deu para entender? Então, ou seja, vamos agora aí às objeções. Leia as objeções dessa teoria, por favor. Sinais e discursos intimamente conexos. Os discursos são formulações tradicionais e desenvolvimentos explicativos daquilo, milagre, que Jesus acabou de fazer. Não são muito evidentes as diferenças estilísticas entre as fontes. Qual é a objeção aqui dos críticos de Rudolf Bultmann? Os discursos, porque é sempre assim, tem lá os 7 sinais, os 7 milagres. E antes e depois de cada sinal, de cada milagre, tem sempre um discurso de Jesus. Discursos que explicam aquele milagre, que vai acontecer, o que já aconteceu. E aí a análise dos críticos faz perceber o quê? Não tem diferença de estilo, diferença literária entre os discursos e os sinais. Então, como assim? Foi uma fonte dos sinais e uma outra fonte dos discursos de revelação? Não pode. Porque se são fontes diferentes, era para se perceber ali, internamente, a diferença de estilo. Mas você vê que o estilo da escrita é o mesmo, tanto no discurso como no sinal. Então, tem fonte diferente? A gente não sabe. E se às vezes Bultmann está certo e os críticos deles não estão certos? Tem como saber? São teorias para tentar explicar
o porquê, né? O porquê não, como que foram feitas essas modificações, né? Porque o porquê, 99% de certeza a gente já tem, que é para defender o evangelho contra o gnosticismo, que afirmava que o evangelho de João era um evangelho gnóstico, né? Então, continuando aí, próxima teoria, teoria das redações múltiplas, que é a teoria de Boamar. Leia para nós, por favor. Boamar fala em sua tese de uma reelaboração final do Evangelho por parte de Lucas, João capítulo 8, versículo de 1 a 11. O problema da teoria da redação é a dificuldade de remontar o que elas dizem. Exatamente, ou seja, é uma outra teoria, a teoria de Boamar, não é? Que o Evangelho de São João foi escrito e depois ele foi reelaborado por uma pessoa só. Quem foi essa pessoa? Lucas, ou um discípulo de Lucas, ou alguém influenciado pelo pensamento de São Lucas, do autor do Evangelho de São Lucas. Por quê? Vamos lá, João capítulo 8. Versículos do 1 ao 11. A mulher adúltera. Vocês estão vendo aí a mulher adúltera? Em que ano litúrgico que a gente lê o Evangelho da mulher adúltera? Ano C. Muito bem, ano C. O ano em que nós meditamos o Evangelho de São Lucas. E aí a gente lê o Evangelho da mulher adúltera. Por quê? Porque é nítido, ou seja, para os críticos literários, para os exegetas, de que este episódio aqui do encontro com a mulher adúltera, ninguém te condenou? Pois bem, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Ele não segue a tradição joanina, ele segue a tradição de Lucas, a tradição da misericórdia. A ênfase não é na divindade, nem na humanidade, nem no amor de Deus, como que são as ênfases, que são as palavras-chave da teologia de João. Não. A ênfase é na palavra-chave, que é a palavra-chave da teologia de Lucas, a misericórdia. Está trazendo sorte para nós. Entende? A misericórdia. Este evangelho aqui é um evangelho de misericórdia, é um episódio de misericórdia. É lucano. Ele tem todos os traços do pensamento e do estilo literário do Evangelho de São Lucas. Ou seja, Lucas ou algum discípulo de Lucas ou alguém fortemente influenciado pela tradição do Evangelho de Lucas enxertou este encontro de Jesus com a mulher adúltera aqui no início do capítulo 8 do Evangelho de São João. Então, ou seja, segundo a tese de Boamar, né, Lucas, ou um discípulo dele, alguém influenciado pelo seu pensamento, pegou depois a obra de São João, enxertou essa passagem aqui e fez outros enxertos. Qual é a grande deficiência da tese de Boamar? É que, tirando esta perícope aqui, esta passagem aqui do encontro de Jesus com a mulher adúltera, que é totalmente lucano, você não consegue identificar nenhuma outra passagem do pensamento de São Lucas, identificar claramente em todo o Evangelho. Você não consegue identificar mais nada. É difícil, entende? Então essa é a fraqueza da tese de Boamar. Inclusive, né, Boamar é um padre franciscano, francês, né, que foi um dos elaboradores da Bíblia de Jerusalém e foi professor na École Biblique, que é a grande escola de Bíblia
né, que é a grande escola de pesquisa em ciência bíblica na cidade de Jerusalém, né? A École Biblique é um grande centro de pesquisa, é uma grande universidade de pesquisa em Sagrada Escritura, mantida pelos franciscanos na cidade de Jerusalém. Padre Raimundo Vidigal, que é redentorista e que mora já há alguns anos ali no Santuário Perpétuo Socorro em Campos, e é professor no seminário, que é um dos tradutores da Bíblia de Jerusalém para o português. O homem é um gênio. Se vocês conhecerem, vocês ficam apaixonados com aquele velho. Ele lê hebraico, você conheceu, né? Ele lê hebraico como se ele estivesse aqui lendo português. Assim, ó, brinca de ler hebraico, né? Grego, como se estivesse lendo português. Como se estivesse lendo uma receita de bolo. Entendeu? Na verdade, além das línguas clássicas, né? Grego, hebraico, latim, ele fala, se eu não estou enganado, mais 6 ou 7 línguas. O cara é fera. Gênio. E como estava falando, Boamar, né, que é o autor dessa teoria, dessa tese aqui, Boamar foi professor de Padre Vidigal na École Biblique, lá em Jerusalém, quando ele fez o seu mestrado, o seu doutorado em Jerusalém, né? Em Roma, Jerusalém, né? Então, ele conta as histórias lá bem interessantes lá, das aulas de Boamar. Então vamos lá, a última teoria, que é a teoria de Raymond Brown, né? Leia para nós aí, por favor. Teoria de Brown, primeira etapa, existência de um corpo de materiais tradicionais sobre os fatos e os ditos de Jesus. Vem da própria convivência das pessoas com Jesus. Com a sua morte, essas histórias começaram a circular na igreja primitiva. E muitas dessas histórias não chegaram até nós. Segunda etapa, desenvolvimento do material primitivo por meio da pregação e do ensinamento oral. Através da pregação e da catequese, para Jesus Cristo, o Evangelho é para ser pregado a partir da experiência que a pessoa teve com ele. Ao final da segunda etapa, foram tomando corpo esses ensinamentos orais sobre Jesus. Terceira etapa, primeira redação de João como obra diferenciada. A fase supõe a presença de um mestre ou pregador e teólogo. Nessa fase, nem todo o material joanino da pregação teria sido incluído. O próprio Evangelho nos atesta isso no capítulo 21. Na quarta etapa, redação secundária a cargo do evangelista. Seria a adaptação do Evangelho a distintos fins, com a introdução de novos materiais aptos para resolver novos problemas. Reescreve com esse objetivo. E a quinta etapa, redação final a cargo da pessoa distinta do evangelista, redator. Seria um amigo íntimo ou discípulo do evangelista. Seu principal trabalho, preservar o material resultante da segunda etapa, que não fora introduzido. Olha só, que coisa curiosa. Essa teoria aqui ela é muito interessante, que ela nos abre um leque para a gente imaginar um monte de coisa. Primeiro, que de todas as teorias, a teoria de Raymond Brown é a melhor elaborada sobre a composição do quarto evangelho. Segundo que, né, é como eu falei, não dá para a gente saber se é verdade ou não, mas a coerência aqui, em tudo que ele fala aqui, é incrível, né, e nos ajuda, se for verdade a teoria dele, nos ajuda a responder uma série de outras dúvidas acerca do Evangelho de São João. Olha só, a primeira etapa ninguém discute isso. Nenhum exegeta discute isso, a primeira etapa, que é a coleção, né, dos fatos e os ditos de Jesus. Todos os 4 evangelhos foram escritos a partir dessa coleção de tradições orais sobre os fatos, ou seja, as histórias, os causos e os discursos da vida de Jesus. Jesus fez muita coisa, não é? E como vocês já sabem, os evangelhos foram escritos o quê? O primeiro evangelho foi escrito 30, 40 anos depois que Jesus ressuscitou.
Por quê? Primeiro porque ninguém tinha essa preocupação naquela época. A preocupação era evangelizar. Agora a preocupação em deixar uma obra escrita sobre a vida de Jesus não tinha essa preocupação. Além do mais, os apóstolos eram todos analfabetos ou semi-analfabetos. E o fator principal, naquela época, o acesso à escrita era difícil e caríssimo. Não é? Oi? Exatamente. Então, olha só, é uma dificuldade danada. Primeiro, o material mais barato, que mesmo assim ainda era caro, era o papiro. E se decompõe rapidamente. 20 anos, 30 anos, no máximo, já está esfarelando na sua mão. Né? Olha o material mais barato. O material mais duradouro é o couro da pele dos carneiros, das ovelhas, que eram ressecados e depois faziam-se as folhas para escrever. Mas era uma fortuna. Então, quando você conseguia comprar uma folha dessa para escrever alguma coisa, você tinha que pegar aquele pedacinho de nada e aproveitar o máximo daquele pedacinho. Deu para entender? E aí a gente vai ver as cópias dos originais dos evangelhos, elas estão o quê? Em fragmentos, elas estão distribuídas em diversos fragmentos. Você não acha em nenhum lugar do mundo, não é? Você não acha em nenhum lugar do mundo, não é o mascote nosso. Você não acha em nenhum lugar do mundo, não é, uma cópia dos originais que tem o livro inteiro. Vocês sabem qual foi a grande descoberta do século XX? Das primeiras décadas do século XX? Muito bem, Qumran. As grutas do Mar Morto em Qumran. A comunidade de Qumran dos essênios. Quando abriram aquelas ânforas ali, qual foi o grande achado deles? Conseguiram um único livro da Bíblia inteiro, do início ao fim. Num só pergaminho, o livro de Isaías. Está lá, ó, a exposição lá, gigante. O livro de Isaías na exposição, lá naquelas vitrines, lá no Museu do Mar Morto. Porque era tudo escrito em letra maiúscula, letras grandes, não é? Tem que ver, o rolo é imenso. Tem não sei quantos metros de comprimento. Deu para entender? Então, quando se escrevia, eram vários pedacinhos que depois eram unidos. Mas você não tinha um livro do início ao fim. Difícil. Dificuldade danada. As obras que estão lá nas grutas do Mar Morto, elas sobreviveram por quê? Porque foram guardadas em ânforas, ou seja, vasos de barro, secos, totalmente secos, lacrados, ou seja, guardados praticamente que a vácuo, quase que a vácuo, só com o ar que ficou ali dentro, não entrou ar, durante quase 2000 anos, não é? Guardados, escondidos dentro de grutas, pela seita dos essênios, antes que eles fossem exterminados pelos romanos, lá por volta de 72, 73, não é? E no deserto, a umidade do ar quase zero, por isso que durou. Agora, e ali era o que? Era uma seita de judeus, então ali livros do Antigo Testamento. Ali em Qumran não tem ali escritos do Novo Testamento. Entende? Então, aquelas cópias de Qumran são as mais antigas do mundo. São as mais próximas dos originais do Antigo Testamento. Porque datam do século I. Não existem cópias mais antigas que aquela. As cópias mais antigas, por exemplo, dos livros do Novo Testamento, estão lá no Museu do Vaticano e no Museu Real, né, na Inglaterra, né? São cópias do século IV.
São as mais antigas que sobreviveram à deterioração. E vários pedacinhos, com um monte de furinho, de traço, um monte de buraco. Foi muito perdida. Exatamente, porque muita coisa foi perdida. Porque o que acontece? Não por exemplo, como que foram descobertos os escritos do Mar Morto? É bem curiosa a história, né? Foi um pastor de ovelhas, né? Cabritos, sei lá o quê, no deserto, né? Um beduíno, né? Um beduíno, que são os nômades do deserto do Saara, né? Foi um beduíno que uma cabra dele, fujona, conseguiu subir e parar lá em cima, dentro de uma daquelas grutas. Aí ele foi tacando pedra dentro da gruta, para fazer a cabra sair. E ele foi ouvindo uns barulhos de vasos de barro quebrando. Quando ele chegou lá, já tinha alguns vasos de barro quebrados, né? E aí ele viu aqueles pergaminhos. E aí depois ele levou aquilo tudo para o Egito. Quando chegou lá, que vários, né, exegetas, historiadores, viram aquele homem com aquele negócio ali, aí foi o comércio, né? Cresceu o olho para o negócio, aí foi vendendo por uma fortuna. Não é? Para ele é uma fortuna, né? Para quem comprou, preço de banana, né? Algumas coisas se perderam, né, por causa dessa ganância do homem, né? Fazer o quê? Outros já estavam rasgados ali, porque ele não cuidou, não é? E por aí vai, muita coisa foi perdida, entende? Então, o trabalho para recompor o livro inteiro, como nós temos aqui mastigadinho, um trabalho do cão. Aí você vê um fragmento aqui, aí tem ali um buraco de traço ali no meio de uma palavra. Você não sabe a palavra é aquela ali. Aí você tem que caçar daqui para ali. Você está em Londres, aí teve que parar lá no Museu da École Biblique em Jerusalém, porque é o único lugar que tem um fragmento também daquela parte que não tem aquele buraco de traço, para você descobrir que palavra é aquela. Olha a engenharia para chegar ao que nós temos hoje aqui mastigadinho para nós. A Bíblia de Jerusalém. Deu para entender, gente? Não é? Ou seja, a tradução dos fragmentos mais próximos do original. Então essa Bíblia aqui foi um trabalho danado para ela ser escrita. Por isso que eu valorizo muito, né? Os biblistas valorizam muito, que foi um trabalho danado para você traduzir a partir das fontes mais antigas e mais próximas do original. Deu para entender? Então vamos lá, né? Explicando que a teoria de Raymond Brown, né? A primeira etapa, ninguém discute isso, porque durante anos e anos foi se cultivando o quê? Nas tradições orais. A única tradição que era comum a todas as igrejas era a tradição do querigma. Cristo veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, não é? E quando chegou a sua vida adulta, morreu, ressuscitou e subiu aos céus para a nossa salvação. O querigma é o único testemunho oral comum a todas as igrejas primitivas. Os outros testemunhos da infância de Jesus, que Jesus esteve na cidade de Cafarnaum, que Jesus curou um leproso não sei aonde, 10 leprosos, que Jesus ressuscitou Lázaro, varia muito. Algum grupo de comunidades tem esses relatos da vida de Jesus, outra tem outros relatos. Depois o que foi feito? Para poder, digamos assim, fazer o possível para universalizar esses ditos sobre a vida de Jesus, fizeram uma coleção oral e escrita desses ditos sobre a vida de Jesus. Então, ou seja, a primeira etapa é o quê? É a origem de todos os 4 evangelhos. A coleção dos ditos sobre os fatos e a coleção dos fatos e dos ditos da vida de Jesus. Segunda etapa, não é? O desenvolvimento do material primitivo por meio da pregação e do ensinamento oral. Ou seja, o autor do evangelho pregando sobre aquelas histórias que ele conheceu oralmente sobre a vida de Jesus, não é?
fazendo as suas homilias, preparando suas homilias. Depois ele decidiu o quê? Ou por ele mesmo, ou por meio de secretários, colocar por escrito aquelas homilias que ele fazia, falando da vida de Jesus. Quer ver um exemplo disso? Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha, isso daí o meu professor de patrística, agora no mestrado, tá contando isso para a gente semana retrasada. Santo Agostinho tinha dentro da comunidade dele, lá em Hipona, no norte da África, adversários. Adversários dele ali, que eram pessoas cultas, influentes na sociedade, que eram hereges. E que ficava ali prestando atenção em vírgula por vírgula do que ele falava na homilia dele. E olha que as homilias dele duravam a média de 4 horas. 4 horas. E não pense que o povo cansava não, tá? Ele pregava 4 horas e o povo ainda pedia mais. De tão apaixonado que era nas homilias dele. O mundo cristão daquela época é totalmente diferente do nosso hoje. Nós vamos chegar a esse assunto mais para frente. Essa comparação com o cristianismo antigo. E aí o que acontece? Perdi até o raciocínio aqui do negócio aqui. E aí ele contando, sim, ele tinha esses adversários que ficavam ali prestando vírgula por vírgula que ele falava nas 4 horas de homilia. Aí ele tinha um adversário ali que de todos era o pior, era um tal de Justiniano. Tinha o mesmo nome do imperador herege que foi Ariano, né, Justiniano. E aí esse tal de Justiniano pegou ali uma palavra solta que Santo Agostinho disse e depois escreveu lá um bilhete lá que ele fez circular na cidade toda, né, favorecendo a heresia na qual ele acreditava, dizendo que aquilo ali ele tirou da boca de Santo Agostinho. Aí o que Santo Agostinho fez? Não vou dar mais arma para o inimigo não, vou pegar esse sujeito de jeito agora. A partir dali, ele começou a pregar suas homilias, não é? Começou a pregar suas homilias, e ele tinha mais ou menos 3 ou 4 secretários, que durante a missa, enquanto ele pregava, esses 3, 4 secretários tomavam nota de tudo que ele dizia nas homilias. Por isso que Santo Agostinho escreveu tanta coisa, tá, gente? Que teve a ajuda de um monte de auxiliar, tá? Porque naquela época, para escrever o tanto que ele escreveu, sozinho não ia dar conta nunca. E depois ele só lia aquilo ali, e aí fazia os acréscimos dele. Para quê, ó? Porque aí se aí depois aquele sujeito fizesse o que tinha feito antes, ó. Aqui, ó, o que eu falei na homilia. Eu falei isso daqui, não o que você entendeu. Então, ou seja, a segunda etapa é o quê? É isso que o autor do Evangelho fez. Começando a pregar sobre esses ditos da vida de Jesus, ele começou a tomar nota das suas próprias homilias. Depois a terceira etapa, a redação primitiva, a primeira redação do Evangelho de São João, né, a primeira escrita. Então, pegando ali aquelas várias folhas das homilias dele falando sobre a vida de Jesus, os milagres e os dias de Jesus, deixa eu juntar isso tudo aqui, vou colocar isso aqui como uma obra só. Colocou por extenso. Foi a primeira redação e a terceira etapa. A redação primitiva. E aí, olha só que coisa curiosa aqui, né? Olha só o que está escrito aqui, terceira etapa. Primeira redação de João como obra diferenciada. A fase supõe a presença de um mestre pregador e teólogo, que é o autor. Nessa fase, nem todo o material joanino da sua pregação teria sido incluído. O próprio Evangelho nos atesta isso no capítulo 21. Olha só como é que, isso aqui é belíssimo, como é que aguça a nossa curiosidade. Tem lá no finalzinho do Evangelho de São João, no finalzinho do capítulo 21, no finalzinho do Evangelho, quando ele fala que nem tudo o que Jesus disse e fez foi colocado por escrito aqui, porque senão não caberia nas bibliotecas desse mundo. O que Raymond Brown interpreta desse versículo? Que ele fez várias homilias sobre vários episódios da vida de Jesus que ele tomou conhecimento, e na hora de colocar isso tudo num livro só, ele viu que ele não ia dar conta, porque era coisa demais.
Ele teria que escrever uma biblioteca inteira para caber todas aquelas homilias escritas sobre a vida de Jesus. E aí então ele decidiu fazer o quê? Selecionar, né, aquelas homilias, aqueles fatos da vida de Jesus que ele achou mais relevante. Tanto que, do início ao fim do Evangelho, ele sempre vai dizer o quê? Isso que foi dito, eu sou testemunha, e esta testemunha da testemunha que isso tudo aconteceu. E tudo isso está sendo escrito e dito para que todos creiam. Logo, de tanta coisa, ele pegou aquelas passagens que mais tocam o coração. Aquelas passagens que ele reconheceu como mais importantes. Teve que priorizar. Deu para entender? Olha só a teoria, olha só a interpretação que ele fez desse versículo. Eu jamais imaginei isso, até o dia que o Padre Heitor me ensinou isso aqui. Essa teoria de Raymond Brown. Quarta etapa, a redação secundária, a cargo também do autor do Evangelho. Seria a adaptação do Evangelho a distintos fins, com a introdução de novos materiais aptos a resolver novos problemas. Ou seja, ele viu que aquele material primitivo não respondia a alguns problemas, a alguns dos muitos problemas da comunidade que ele conduzia como pastor. Ele viu que alguns problemas não estavam ali, né? Não tinha resposta de Jesus ali na obra dele. Então o que ele fez? Ele pegou, selecionando daquele material primitivo, ele selecionou mais alguns episódios e enxertou ali. Deu para entender? E por fim, a última etapa, aí já não o autor do Evangelho, mas um segundo redator, um discípulo dele, outra pessoa, não é? Seria um amigo ou discípulo do evangelista. Qual fosse o principal trabalho? Preservar o material resultante da segunda etapa que não foram introduzidos. Ou seja, ele acrescentou ainda daquele material primitivo, que muita coisa não foi colocada ali porque ia ficar enorme a obra. Ele pegou mais algumas coisas que São João tinha escrito, que o autor do Evangelho tinha escrito, e acrescentou. Ou seja, um terceiro acréscimo. Então, a terceira etapa é a redação primitiva. A segunda etapa seria uma segunda, a quarta etapa seria uma segunda redação, que seguiria um segundo acréscimo de passagens. E a quinta e última etapa seria uma terceira redação com um terceiro acréscimo. Então, essa é a teoria dele. Olha só que teoria interessante, né? E cadê as objeções? Que você vê que é uma teoria bem elaborada. Mas se essa teoria explica a composição do Evangelho ou não, não dá para saber. Mas é uma teoria bem interessante, bem concisa. Então, só para a gente fechar a nossa aula, né? Vamos falar aqui das influências, as supostas influências na teologia do quarto Evangelho. Leia para nós, por favor. Gnosticismo. Gnosticismo, Boltzmann foi o grande propagador dessa teoria. As fontes históricas da revelação, para ele, seria uma fonte de origem gnóstica. Mas o que é gnosticismo? Várias seitas, ideias fundamentais, dualismo, bem e mal, corpo e espírito, etc. A crença em seres intermediários, anjos, demônios, gênios, etc. Visão de uma alma como centelha divina, como se fosse uma parte da divindade. E necessidade de um conhecimento através da revelação. Provavelmente o gnosticismo se serviu do Evangelho. O primeiro comentário ao Evangelho de João foi feito por um gnóstico. Há elementos gnósticos muito presentes na teologia de Querham. Segundo Boltzmann, seria um gnosticismo pré-cristão, presente em outras obras, como as obras de Salomão e os escritos mandeus. Judaísmo... Não, só um instantinho. Deu para entender, né, a preocupação do autor em fazer as modificações e do segundo redator de fazer mais um conjunto de modificações? Quando esse evangelho se popularizou no Império Romano, ele ficou conhecido no primeiro momento como evangelho gnóstico.
Quando as comunidades tomaram conhecimento do evangelho de João, tomaram conhecimento de que esse evangelho era um evangelho apócrifo, um evangelho herético. Porque o primeiro pensador, né, o primeiro pensador a fazer um comentário sobre o evangelho de São João era um gnóstico que enxergou no evangelho de João gnosticismo. Enxergou elementos de gnosticismo no evangelho de São João. Deu para entender a preocupação em fazer as sucessivas modificações? Justamente para purificar, né? Ou melhor, purificar não, né? Esclarecer aquilo que não ficou tão claro. Não é? Às vezes a gente não fala as coisas, escreve as coisas, as pessoas. A gente acha que o negócio está tão claro e depois a gente vê que não está. Que as pessoas deturparam o que a gente escreveu ou falou. Lembra aquela vez que eu fui falar desse bendito teto? Vocês lembram, né? O inferno que fizeram, né? No Facebook, sei lá mais aonde, sei lá mais onde. É assim até hoje. Seria diferente na época de São João? Deu para entender? Então, olha só. Há várias teorias sobre diversas influências no pensamento do Evangelho de São João. Mas uma que não se pode negar é justamente o gnosticismo. A influência do gnosticismo no Evangelho de São João. Seja essa influência positiva ou negativa. E a segunda influência é outra influência claríssima, como eu já tinha falado, como já estou falando para vocês desde a nossa primeira aula. Que qual é essa outra influência? A influência do judaísmo da Palestina no Evangelho de São João. Como falei para vocês, né? Está claríssimo que o autor do Evangelho é alguém que viveu em Jerusalém ou perto de Jerusalém. Pela influência da teologia judaica no Evangelho, por ele sempre apresentar os adversários de Jesus como judeus, né? Enquanto Marcos, Lucas, João dão nomes aos adversários de Jesus, né? Fariseus, saduceus, mestres da lei, escribas. João, do início ao fim, não nomina os seus adversários. Ele apresenta os adversários de Jesus de uma forma ampla, os judeus. Deu para entender? Então você vê claríssimo a influência do judaísmo da Palestina no evangelho dele. Leia aí para nós, por favor. Judaísmo palestinense. Essa é a influência mais segura. É o evangelho que menos cita o Antigo Testamento, apenas 14 vezes. Todavia, certas passagens do evangelho ilustram imagens do Antigo Testamento, apesar de não fazer citação. A árvore da vida, a imagem dos patriarcas, aparece, e o maná, por exemplo. O estilo joanino é parecido ao estilo dos discursos da sabedoria, personificado no Antigo Testamento. A influência dos documentos rabínicos trazem tradições muito antigas. O capítulo 6, por exemplo, tem pontos de contato com o estilo homilético das sinagogas do tempo de Jesus. A passagem da mulher adúltera, o capítulo 8, é um caso de possível oferta de ciúme, presente em Números, capítulo 5, versículos 11 seguintes, e no capítulo 6 da Misná. Perfeito. Então, ou seja, gnosticismo tem algumas interrogações, dúvidas ainda. Né? Se questiona ainda alguma coisa sobre a influência do gnosticismo no Evangelho de São João. Mas a única influência certa, que ninguém contesta, é a influência do judaísmo da Palestina no Evangelho de São João. Viu só o que está dizendo aqui? De todos os 4 evangelhos, é o que menos faz citações de passagens do Antigo Testamento. Faz citações de passagens do Antigo Testamento apenas 14 vezes. Os outros 3 evangelhos, mais de 100. Mas as poucas passagens, as poucas citações do Antigo Testamento são fortes. São, às vezes, uma citação, né, onde ele explica ali um texto inteiro dentro de uma citação. Vê só, o capítulo 6 de São João, não é?
O estilo do discurso de Jesus ali, o discurso do Pão da Vida, é o estilo das homilias das sinagogas na época de Jesus. Não é? Ali no discurso do Pão da Vida, na multiplicação, no sinal da multiplicação dos pães e em outras passagens, você vê claríssimo ali as menções indiretas ao maná no deserto. Então são poucas as citações do Antigo Testamento, mas são muito fortes. A árvore da vida. A árvore da vida associada, né, indiretamente associada à cruz. Daí depois São João Crisóstomo, né, vai fazer aquela homilia belíssima, né, mostrando que a verdadeira árvore da vida não é a árvore que estava no centro do jardim do Éden, mas a verdadeira árvore da vida é a cruz de Cristo. E isso foi o quê? Uma homilia dele influenciada pelo Evangelho de São João. Então as poucas citações do Antigo Testamento são fortíssimas e extremamente profundas no Evangelho de São João. Amém? Então, semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente vai falar da divisão, né, do Evangelho de São João, as partes do Evangelho de São João. E depois a gente vai entrar na teologia de João. Vamos ficar em pé? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São João Evangelista e Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite para todos nós. E até a semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal.